Olá, me chamo Flaviane Clementino, sou graduanda em Física e Licenciatura, na turma de Cálculo A, turma 1, professor Edson Soares. Vim apresentar hoje a resolução da questão 37 da seção 4.3 do livro Stuart, na sexta edição. Bom, então vamos para a resolução da questão 37 da seção 4.3. Eu já anotei aqui o que a questão dá essa função, 3x na quinta, menos 5x ao cubo mais 3, e ele pede para que a partir dessa função a gente resolva 4 coisas. A primeira é que a gente dê os intervalos, onde a função cresce e que a função decresce. O segundo são os máximos e os mínimos locais. O terceiro ponto são os intervalos em que a concavidade é voltada para cima ou para baixo, ponto de inflexão, e por fim esboçar um gráfico. Bom, o primeiro ponto pede que a gente veja os intervalos, né? Então a gente precisa primeiro derivar a função e encontrar os pontos em que a função é positiva e negativa. Começando derivando. Então, 3 vezes 5, esse 5 baixa, né? Vai para frente. Então fica 5 vezes 3, 15x. Esse 5 perde uma unidade, fica 4, menos 3 vezes 5, 15x. Esse 3 perde uma unidade, fica ao quadrado. E como esse 3 é uma constante, então a derivada da constante é zero, então a gente não precisa nem colocar. Bom, visto que esses dois termos são iguais, a gente pode pegar o de menor expoente e colocar em evidência. Então, fica 15x ao quadrado, que eu vou colocar em evidência. E dentro vamos multiplicar, então, o x ao quadrado menos 1, porque fazendo o chuveirinho vai retornar esse mesmo valor, 15x ao quadrado vezes x ao quadrado. Como na regra da multiplicação de potências, a gente conserva a base e soma, então, os expoentes. Então, fica 15x na quarta. E o 15x ao quadrado vezes o menos 1 fica menos 15x ao quadrado. Então, fica correto. Dessa forma, então, a gente sabe que se a nossa derivada de x ela for maior que zero, a nossa função ela será crescente. E se a nossa derivada de x ela for menor que zero, ela será decrescente. Então, vamos analisar os pontos dessa função e ver os intervalos dela. Bom, pegando 15x ao quadrado vezes... A gente vê aqui que a gente pode desmembrar ainda esse termo. Então, a gente pode colocar x mais 1 vezes x menos 1, que dá o mesmo resultado. Igualando a zero para encontrar as raízes, então, temos que, para que esse valor seja igual a zero, então o x tem que ser zero. Então, a primeira raiz é zero. A segunda, então a gente pega o x mais 1 igual a zero, então x vai ser igual a menos 1. Essa é a nossa segunda raiz. E a nossa terceira, x menos 1 igual a zero, então x vai ser igual a 1, nossa terceira função. Então, vamos aqui colocar esses pontos para fazermos o intervalo. Menos 1, o zero e o 1 positivo. Dessa forma, para que o vídeo não ficasse tão longo, a única coisa que eu separei já pronto foram esses pontos no intervalo. Eu escolhi, então, para valores menores que menos 1, eu escolhi aqui o menos 2. Para valores entre menos 1 e 0, eu escolhi o menos meio. Para valores maiores que 0 e menores que 1, eu escolhi o valor meio. E para valores maiores que 1, eu escolhi o valor 2. Eu só fiz só essa parte fora, porque o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu calculei separadamente essa parte. Como eu coloquei, né? Eu falei que coloquei menos 2, deu 180. Então, essa parte ficou positiva, né?
Quando eu coloquei o valor menos meio, resolvendo, isso eu substituí nessa expressão, tá? Nessa expressão aqui. Eu substituí esses valores que eu fui atribuindo. Colocando menos meio, deu, então, um valor negativo. Então, nesse intervalo, nossa função ela é negativa. Eu coloquei aqui o valor meio positivo, que foi entre 0 e 1. Deu também um valor negativo, então nesse intervalo a função é negativa. E por fim, o valor 2 deu um valor positivo, então nesse intervalo a nossa função ela é positiva. Bom, tendo em vista isso, podemos então colocar que ela é crescente e decrescente nos intervalos d. Ela é crescente de, podemos ver aqui, de menos infinito até menos 1. E também do 1 ao mais infinito. Já os pontos que a nossa função ela é negativa, que ela é decrescente, é do menos 1 ao 1. Nisso, a gente conclui a resposta da nossa primeira pergunta. Vamos agora para os máximos e mínimos da questão. Bom, para descobrirmos os máximos e os mínimos da questão, a gente precisa encontrar, então, os pontos em que a nossa derivada dá zero, os pontos críticos. Então, a gente, tendo em vista que a gente já tinha calculado aqui os pontos em que as derivadas dá zero, a gente já tem aqui, então, os pontos críticos, que são 0, menos 1 e 1. Então, podemos denotar que esses são os pontos críticos, que são 0, menos 1 e 1. Com o auxílio do nosso intervalo, a gente já pode, então, denotar os máximos e os mínimos só em olhar os intervalos. O que é um máximo local? Um máximo local, a gente sabe que é quando a nossa função antes ela era positiva, ela passa a ser negativa. Então, esse é um ponto de máximo. Então, olhando o nosso intervalo, a gente pode ver que o menos 1 ele é um ponto de máximo. Por que ele é um ponto de máximo? Porque antes dele a função era positiva e agora ele passa a ser negativa. Então, ele é um máximo local. Máximo menos 1. E o mínimo local? Quem seria o nosso mínimo local? O inverso do máximo. Se, então, a função antes, então ela era negativa e ela passa a ser positiva. A gente tem um mínimo local. A gente pode observar o 1. Antes do 1, a função ela era negativa. Após 1, ela passa a ser positiva. Então, isso quer dizer que o 1 ele é um mínimo local. Bom, fazendo a continuação da questão, trocando de folha, a gente vai agora responder o terceiro ponto que a questão pede, que é encontrar a concavidade da função, seja ela voltada para cima ou para baixo, e também pede para que encontremos o ponto de inflexão. Bom, para que isso seja definido, é necessário que seja calculada a derivada segunda. Então, a gente vai agora pegar a derivada de h de x, que era tida por 15x na quarta menos 15x na 2. E agora a gente vai derivar duas vezes para encontrar, sim, então, os intervalos da concavidade. 4 vezes 15, 60x. Esse 4 vai perder a unidade, então vai ficar o cubo, menos 2 vezes 15, 30x. Então, a gente pode observar que esse 30 a gente pode colocar ele em evidência. Então, fica 30x,
que multiplica, então, 2x menos 1, então, 2x ao quadrado, menos 1, porque a gente fazendo chuveirinho, então, volta ao resultado anterior. Então, agora, para que a gente encontre as raízes, então, a gente iguala a zero. Então, para que esse 30x ele seja igual a zero, então o x ele tem que ser zero. Então, essa é uma raiz. A segunda raiz a gente tira, então, 2x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, temos que 2x ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 meio. Então, x vai ser mais ou menos a raiz de 1 meio. Então, a raiz de 1 é o próprio 1. Então, x vai ficar mais ou menos 1. E fica, então, só a raiz de 2. Então, é mais ou menos. Então, estão as duas raízes. Encontramos, então, as três raízes. Então, agora a gente pode fazer o estudo do sinal para definir as concavidades. Então, a gente coloca os valores aqui. Menos 1, raiz de 2. O 0 e o 1 sobre raiz de 2. Bom, agora a gente tinha que atribuir valores menores que menos 1 raiz de 2 para valores entre menos 1 raiz de 2 e 0, maiores que 0 e menores que 1 raiz de 2 e para valores maiores que 1 raiz de 2. Para que o vídeo não ficasse muito extenso, eu fiz essas contas. A parte foram as únicas contas que eu fiz separadas, só para que o vídeo não fique tão extenso. E eu consegui os valores, então eu atribuí menos 1, 1, menos meio e meio. Então eu consegui que o primeiro valor aqui, para valores menores que menos 1, sobre raiz de 2, é negativo. Para valores maiores, positivo. Para valores menores, negativo. E para valores maiores que 1 raiz de 2, são valores positivos. Então, eu só calculei esses valores à parte porque o vídeo ia ficar muito extenso, mas é só atribuir valores e calcular segundo essa função aqui que a gente encontra os valores. Bom, então esse é o intervalo. Com isso, então, a gente consiste que temos, então, as concavidades. Concavidade para cima, concavidade para baixo. A gente agora pode ver os intervalos em que cada uma está. Os intervalos em que a concavidade é voltada para cima são os pontos em que a nossa função é positiva. Então, a gente olhando esse intervalo, a nossa função é positiva do menos 1 raiz de 2 até o 0. E, novamente, ela se torna positiva do 1 raiz de 2 até o mais infinito. Já a concavidade para baixo é onde a parte é negativa, então a gente pode observar aqui que é de menos infinito até menos 1 raiz de 2 e do 0 até 1 raiz de 2. A questão pede também para que a gente encontre o ponto de inflexão. O que seria o ponto de inflexão? Seria onde a nosso desenho, no caso, nossa curva, ela teria um comportamento negativo e mudaria para positivo ou vice-versa. Ou seja, o ponto menos 1 raiz de 2 é um ponto de inflexão. Por quê? Porque após ele, a nossa derivada muda de comportamento, a nossa curva muda de comportamento. Se antes ela tinha concavidade voltada para baixo, por ser negativa,
Após esse ponto, a sua concavidade fica voltada para cima. Da mesma forma que o zero também altera. Se antes ela era com a concavidade voltada para cima, agora ela se torna para baixo. E aqui, mais uma vez. Então, podemos denotar os pontos de inflexão. Como x igual a zero, x igual a 1 raiz de 2 e x igual a menos 1 raiz de 2, que é onde eu falei que a nossa curva mudou de comportamento. Por último, respondendo a última questão que se pede da nossa questão, pede para que a gente esboce um gráfico dessa função, que é o eixo x, que é o eixo y. Então, a gente pode marcar aqui menos 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Então, a gente percebe que do menos infinito, olhando esses dados que já temos, do menos infinito até o menos 1 raiz de 2, ela era com concavidade voltada para baixo. Após esse ponto, a sua concavidade muda e se altera para cima. Isso quando ela chega no zero, a sua concavidade abaixa novamente e após esse ponto, ela sobe. Não sei muito bem desenhar, mas é mais ou menos assim o esboço desse gráfico. Espero que tenha ficado clara a resolução da questão e é isso.